E antes de começarmos a refletir sobre esta temática, eu queria vos contar uma história. Quem conhece-me sabe que eu não posso deixar de contar histórias, não é, Paulino? Então, no século XIII, existiu um imperador que se chamou-se Frederico II, imperador do Império Sacro Romano Germânico, no século XIII. E ele queria descobrir qual era a língua original que Deus concedeu aos humanos no Jardim do Éden. Estávamos aqui a cantar um pouco sobre o jardim, pois é. Então ele acreditava que Deus tinha dado uma língua original no Jardim do Éden e acreditava que essa língua era o alemão. Não sabemos, não é? Sim, mas havia aquela dúvida. Uma discussão entre os líderes religiosos. Era hebraico, era o grego, era o latim, era o alemão. Bom, Frederico ele estava convencido que as crianças nasciam com esta língua natural e então resolveu fazer uma experiência para descobrir que língua original seria essa. E retirou 30 bebés recém-nascidos das suas mães e das suas famílias e colocou estes bebés aos cuidados de pessoas que deveriam garantir todas as condições de comida, sono e tudo mais, mas não podiam interagir com os bebés. Não podiam falar com os bebés, não podiam fazer qualquer manifestação de afeto, que era para ver se a língua natural emergia. Portanto, Frederico pensava que sem esta influência humana e principalmente sem a influência das mães que interagem muito com os seus filhos, a língua original iria surgir espontaneamente. O que é que vocês acham que aconteceu? Pois, em vez dos bebés começarem a falar espontaneamente o alemão ou qualquer outra língua, as crianças, privadas do afeto materno e do contacto humano das suas famílias, acabaram por adoecer e morrer. Esta experiência trágica aconteceu, é absurda, mas veio-nos mostrar que, de facto, nós não só precisamos dos alimentos e dos cuidados físicos, mas também precisamos de afeto. Precisamos de amor, que está garantido desde o ventre da mãe. Então, precisamos de amor para existir. E a mãe, em primeiro lugar, porque é a primeira pessoa com quem o bebê estabelece o vínculo afetivo, não é? Segura as bases emocionais para o bebê crescer, desenvolver saudavelmente e aprender. E tornar-se depois na pessoa com o caráter, os valores, os princípios que a sua família passa para ele. Então, na sua infinita sabedoria, Deus escolheu a mulher para carregar a vida e assumir este papel fundamental na família. Família, a célula, não é, máter, não é, da sociedade. A partir deste grupo de pessoas que Deus estabeleceu a humanidade, que Deus estabelece a sociedade. E quando Deus criou a primeira mulher, Eva, deu-lhes características únicas para conseguir cumprir este propósito de Deus e responsabilidades que também deveria exercer juntamente com Adão, o primeiro homem. Então vamos do princípio, vamos abrir em Gênesis, no capítulo 1. Vamos lá. Ok. Vamos a Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E depois o 3, versículo 16. Gênesis 1, 28 e depois Gênesis 3, 16. E Gênesis 1, 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E depois em 3,16 diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. No meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui já sobre o efeito do pecado, não é? Com a desobediência de Adão e Eva, estragou o plano perfeito de Deus para Adão e Eva, e aqui já as consequências do seu pecado. Então, a primeira responsabilidade que eu vejo aqui na mulher
Quando Deus dá as mesmas responsabilidades ao homem, vocês têm que procriar, têm que encher a terra, têm que sujeitá-la, dominar, ou seja, vocês têm que criar, não é? Cuidar de tudo isto que eu criei. E aqui vem o papel especificamente da maternidade para a mãe. Então, a primeira responsabilidade da mãe é, sem dúvida, a responsabilidade da cocriação. A maternidade é esta bênção que permite às mulheres participar no processo divino de colaborar na formação de pessoas, de encher a terra com pessoas, de potenciais adoradores para o nosso único e verdadeiro Deus. Gerar vida é, sem dúvida, um ato de amor divino. E Deus permite à mulher experimentar esse amor incondicional com a maternidade. Quando a mulher sabe que está grávida e aquele ser começa a formar-se dentro de si, muitas coisas acontecem, como nós sabemos, dentro do corpo. Não é? E as hormonas começam a saltitar, a pulular no corpo da mulher, trazendo esta sensação de perfeita responsabilidade para com o seu filho, de amor incondicional. Então, para além da questão de sermos co-criadoras neste processo divino com Deus, obviamente que os homens também fazem parte, mas vai haver um culto para falar do papel do pai. Então hoje eu vou me cingir às mães, tá bom? Não estou a esquecer dos pais, todos eles são importantes. Mas, juntamente com este papel, vem, portanto, algo muito importante que é a essência de Deus, que é o amor incondicional da mãe. E em Isaías 49:15, vamos lá, hoje vamos abrir alguns versículos. Isaías, nós temos aqui um dos versículos favoritos, não é? Que fala sobre a mãe, a comparação que Deus faz com o amor de mãe, tá bom? Isaías 49:15, alguém pode ler, para eu não ler aqui tudo? Eu, todavia, não me esquecerei. Então, Deus faz esta comparação, não é, do seu amor, que é o amor por excelência, que nunca falha, que nunca termina, ao amor de mãe. E ele faz esta pergunta: se uma mãe eventualmente se esquecesse do seu filho, não é, o que é algo que seria muito, quase inconcebível, muito mais eu me esquecerei de vocês, muito mais é assim que eu agiria com vocês. Portanto, ser mãe pressupõe esta experiência de um amor integral, de um amor incondicional, de um amor sacrificial. E, de facto, o amor é uma das necessidades mais básicas do ser humano, como nós acabamos de ver. E esta necessidade começa a ser suprida a partir do momento em que a vida é gerada. E quando a criança nasce, a sua saúde, o seu bem-estar, o seu desenvolvimento, seja ele cognitivo, seja ele emocional, seja ele espiritual, vai depender da qualidade dos afetos, do amor que recebe tanto da família, do pai, como da mãe. Okay? Portanto, e mesmo que haja dor e haja renúncia, a experiência da maternidade traz também alegria, traz também entrega e traz também satisfação. E é interessante que eu estava a pensar nisto, como as emoções da mãe se misturam no ato do parto, não é? Com a dor vem também aquela alegria da criança que nasce. E Deus faz as coisas de uma forma perfeita. Durante o período da gestação e na última etapa, quando o bebê já começa a preparar-se para nascer, a hipófise no cérebro da mulher começa a libertar, aos poucos, ocitocina. E a ocitocina é uma das muitas hormonas que trabalham no corpo da mulher nesta questão do parto, mas a ocitocina ela é conhecida como a hormona do amor, do afeto, do altruísmo. E quando o bebê está pronto para nascer, naquele momento ali que começa a ser libertada para o sangue esta hormona, a ocitocina. E a cada impulso que é libertado, começa uma contração intrauterina a preparar.
E estas contrações vão fazer com que a cabeça do bebê... Desculpa entrar aqui em detalhes muito específicos, mas isto é importante. Com estas contrações, a cabeça do bebê, ou o rabo, não é? Dependendo de como o bebê vai nascer, começa a fazer pressão sobre o colo do útero. E esta pressão manda sinais novamente do cérebro para produzir mais ocitocina. E vai aumentando enquanto a mulher está em trabalho de parto e preparando a dilatação do colo uterino. E ao longo do trabalho de parto, níveis de ocitocina vão aumentando cada vez mais na corrente sanguínea. Até o momento em que a criança nasce e há uma explosão de ocitocina. Por isso é que no meio daquela dor, sentimos uma paz, sentimos um amor, sentimos um carinho tão, tão grande por aquela criança que nasce e que nos é colocada, é suposto ser colocada logo na mãe, porque o bebê reconhece não só a voz, mas como as batidas cardíacas da mãe. E é isto que faz depois o bebê acalmar-se e perceber, calma, eu ainda estou com a minha mãe. Portanto, durante todo este trabalho de parto, Deus faz as coisas tão perfeitas. Junto com a dor, também vem o amor, não é? Junto com o sacrifício, também vem a vida. Onde é que nós já vimos esta história? O amor de Deus por nós, sacrificial, com dor, mas também com amor profundo, que o levou à morte, e morte de cruz. Então, mãe grávida, ocupa o teu papel, amando os teus filhos ainda aqui na vida intrauterina e de uma forma incondicional. E quase não se fala da vida intrauterina. Quando nós pensamos no papel da mãe, nós já pensamos na questão da educação espiritual, dos afetos, das emoções, da estimulação cognitiva, do exemplo e todas estas coisas que são importantes, mas quase não se fala do cuidado que a mãe tem que ter com os seus filhos na vida intrauterina. E eu aqui não estou a falar só a questão de dormir, de alimentar-se, ter um ambiente saudável, mas muitas outras coisas que eu gostaria de partilhar convosco. Então, como eu estava a dizer... A mãe é a primeira relação afetiva com quem nós estabelecemos. Mesmo antes de nascermos, já estabelecemos esta correlação. E a mãe é, portanto, este primeiro contacto afetivo que nós estabelecemos com outro ser. E esta relação, ainda no ventre, já começa a moldar a personalidade e a forma como nós vamos ocupar o nosso papel no mundo, na história, na sociedade, na família onde vamos nascer. E as mães não só são responsáveis para garantir a sobrevivência, não é, e cuidar dos seus filhos, mas também por moldar a geração seguinte para serem adultos responsáveis, adultos bem-sucedidos e prontos para cumprirem o propósito de Deus para essa geração. Então, a vida pré-natal, ela é preciosa aos olhos de Deus. E nós encontramos versículos na Bíblia que nos mostram que mesmo antes da criança nascer, Deus já tem planos para estes seres. Deus já tem planos para estas pessoas que serão geradas. Então vamos abrir em duas passagens. Eu vou pedir aqui a alguém desta ala que possa abrir Jeremias 1:5 e alguém do lado de cá, Salmo 139:16. Jeremias 1:5 e alguém aqui deste lado, Salmo 139:16. Quem já encontrou Jeremias 1:5 pode ler. Esta é uma das passagens lindíssimas, não é? Que Deus diz a Jeremias, não é? Que olha, mesmo antes de tu te formares no ventre da tua mãe, eu já tinha um plano para ti. Mesmo antes de tu te formares no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já sabia quem tu irias ser. Eu já te tinha separado para mim, não é? Para seres um profeta entre as nações. Salmo 139:16, alguém pode ler?
Uau! Ainda nem um dia de vida tínhamos, ainda nem forma sequer tínhamos, Deus já estava a escrever no livro da nossa vida. Deus já estava a estabelecer os planos para cada um de nós. E a vida intrauterina, ela é tão preciosa para Deus que na sua lei, agora não, falhou-me a passagem, mas está em Deuteronômio, que se os homens lutassem e ferissem a mulher, eles tinham que dar contas, tinham que pagar uma indemnização de acordo com o que o marido desejasse. Mas se dessa ofensa perdesse o bebê, no tempo do Novo Testamento é olho por olho, vida por vida. E está lá mesmo escrito, vida por vida. A pessoa estava sancionada, não é, juridicamente na lei mosaica, para dar a sua vida em troca da vida que foi perdida ainda no ventre da sua mãe. Vejam como a vida intrauterina é tão especial aos olhos de Deus. Mas uma outra passagem que eu gosto muito, e estava ontem a partilhar com Oséias, que eu nunca me tinha percebido disto. Vamos lá em Juízes 13:5. Aqui estamos a falar de Sansão, né? Um dos juízes, que todos nós sabemos, não é? Os seus longos cabelos, a sua força. Não é? E tem aqui um versículo que eu gostaria de ressaltar e refletir convosco. Juízes 13, versículo 5. E, portanto, está aqui a falar da mãe de Sansão, e quando apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e disse-lhe, né, que era estéril, que não teria filhos, mas que vai conceber e vai ter um filho. E depois diz assim, agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Ai, o sacrifício da mãe. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, sabemos quem é Sansão, sabemos do voto nazireu, que é esta separação, esta consagração ainda no ventre da mãe, para ser dedicado a Deus. E é interessante que a palavra nazireu, eu fui ver, que significa, portanto, consagrado ou separado, vem do hebraico nazir, que significa, que vem de nazar, que significa separar, consagrar ou abster-se. Porque, de facto, no voto nazireu havia 3 restrições, 3 abstenções que nós podemos ler lá no capítulo 6 de Números. Primeiro, quem fizesse o voto nazireu não podia comer uvas, nem beber sumo de uvas, muito menos beber vinho. Epá, ainda bem que eles não eram portugueses, não é? Não podiam, nem as uvas sequer podiam comer. E muito menos bebida levedada. Segunda abstenção, não podia cortar os seus cabelos durante o período do seu voto. E terceiro, não podia aproximar-se de um cadáver, nem mesmo que fosse alguém próximo da família. Pai, mãe, irmão que morra, não podia aproximar-se de um cadáver, porque isso significaria contaminação, como podemos ler em Números 6:6. Ou seja, nós sabemos como os judeus levavam a lei à letra. Então, faz-nos pensar que, por obediência a Deus, a mãe de Sansão, enquanto grávida, nem uvas podia tocar. Lá está aqui o amor sacrificial, a obediência a Deus, para que Deus cumpra o seu propósito na vida do seu filho. E a mãe de Sansão, então, ajudou o seu filho a cumprir o seu voto de total dedicação a Deus, mesmo ainda no ventre. Okay? Então, este cuidado, esta responsabilidade é o exemplo do cuidado que nós precisamos também ter na vida intrauterina dos nossos filhos. A psicologia pré-natal, que tem se dedicado muito ao estudo da vida intrauterina, tem-nos mostrado que o bebê, na sua vida intrauterina,
já começa a fazer muitas aprendizagens, já começa a armazenar muitas hormonas, já começa a armazenar muitas memórias, as chamadas memórias corporais. E ao longo de todo o seu desenvolvimento, enquanto está na barriga da mãe, vai desenvolver todas as bases para se criar, não é? Para desenvolver-se neurologicamente, psicologicamente, socialmente, em todas as áreas, para que ao final da sua gestação já tenha esta maturidade neurológica, já tenha habilidades comportamentais, comportamentos, atitudes, cognitivas, afetivas, sociais e espirituais. E isto começa a partir do momento da conceição, em que começa esta vinculação especial com o primeiro ser, que é a sua mãe. E é com a mãe que vai desenvolver todas estas estruturas. Vai comer através da mãe, não é? Tudo passa na placenta, e todo o desenvolvimento neurológico, cognitivo, afetivo, social e espiritual também através da experiência, daquilo que sente, a partir daquilo que são também a experiência da mãe. Se a mãe está estressada, passa todo esse stress. Adrenalina e cortisol, hormonas associadas ao stress e ansiedade, passam para o bebê. Bem-estar, equilíbrio, paz, tranquilidade, segurança, passa para o bebê e ajuda a desenvolvê-lo de uma forma saudável. Os 5 sentidos do bebê vão sendo já exercitados ainda na barriga. É verdade, ele já usa os 5 sentidos, vai acumulando todas estas informações sobre o mundo externo através da sua mãe. E no mundo protegido, não é, que é o ventre da mãe, vai reconhecer e responder aos estímulos. Reconhece a voz da mãe, reconhece as suas batidas, sabe quando é que a mãe está bem, quando é que a mãe está agitada, aprenda a conhecer também a voz do pai e todas as melodias e canções que a mãe canta de uma voz retimada quando fala com o seu bebê. O bebê sente todas as emoções que a mãe sente. Okay? E o som mais significativo é, sem dúvida, o som da mãe, que é o que tranquiliza. É o que vai, nos anos seguintes, acalmar o coração da criança quando a mãe pega e fala calmamente e canta e fala para ele. Quando o bebê nasce, já aprendeu a reconhecer a melodia interna e externa da mãe. Quando está agitado, quando está assustado, acalma-se quando ouve a batida da mãe. Por isso é que quando a criança nasce, a primeira coisa que os médicos fazem é fazer o quê? Colocar o bebê junto ao seu coração. E quando estamos a embalar os bebés nos primeiros dias e nas primeiras semanas e meses, encostamos, não é, junto ao nosso coração, exatamente para acalmar. E o bebê também reconhece o cheiro da mãe. Uma das minhas filhas, não vou dizer qual, mas uma das minhas filhas, ela sentia quando eu estava por perto, porque ela sentia o meu odor, não é? Sentia o meu cheiro. E sabia que a mãe estava para chegar, que a mãe estava por perto. Então, a mãe garante o bom desenvolvimento da criança na vida uterina. E também defende este bebê de todos aqueles agentes que podem causar danos, como, por exemplo, a subnutrição materna. Por isso é que é tão importante que as mães se alimentem bem e os maridos garantam que as suas esposas se alimentem como deve ser, porque a subnutrição vai aumentar o risco de aborto espontâneo, baixo peso de nascimento, bebés que nascem mortos, mortalidade infantil no primeiro ano. Outro agente importante é o stress, por isso é que é tão importante que a gravidez seja um período calmo, tranquilo, sem muito stress, sem muita pressão, porque bebés que nascem de mães estressadas já nascem com batimentos cardíacos acelerados, diminuição de peso, anomalias físicas, agitação nos movimentos e tornam-se mais irritáveis, mais inquietos, com perturbações gástricas. Aqueles bebés que não aguentam o leite, que fazem alergias ao leite, muitos destes bebés teve a ver com o stress e a pressão durante o período da gestação. A mãe também precisa de proteger os bebés através das vacinas, como por exemplo da questão da rubéola, que tem aquele efeito terrível que pode provocar cegueira congénita, problemas cardíacos, auditivos, atraso mental, danos no sistema neurológico dos bebés e as anomalias físicas. Okay? Portanto, quando nós nos vacinamos, quando cuidamos da nossa saúde, estamos também a cuidar, a proteger
o nosso filho. E claro, obviamente, o álcool, as drogas, as medicações que podem provocar todas aquelas anomalias, malformações, hiperatividade, irritabilidade, risco de abortos, nascimento prematuro, pouco peso, problemas respiratórios, visuais, auditivos e por aí vai. E os riscos ambientais, não é? A mãe sabe que tem que se proteger quando está grávida de certas substâncias perigosas e nocivas, como a questão do raio-x, certos fertilizantes, vernizes, que podem causar anomalias cromossómicas, abortos, malformações e aumentar o risco de mortalidade infantil. Okay? Portanto, no ventre da mãe, a vida mais preciosa que Deus dá a esta mulher para cuidar, tem que ser protegida com responsabilidade e com cuidado. E é também ainda no ventre da mãe que nós vamos introduzir o mundo, as pessoas da outra família e principalmente Deus aos nossos filhos. Ainda no ventre nós podemos trazer educação espiritual, sim, quando oramos com os nossos filhos, quando cantamos, quando lemos a Bíblia, quando lemos histórias para os nossos bebés ainda na barriga. Já estamos a criar imagens, já estamos a criar memórias no cérebro neurológico da criança. E às vezes alguns podem pensar, então, mas Yolanda, será que isso é verdade? É mesmo verdade. Há um estudo muito interessante, na realidade esse estudo foi feito por causa do testemunho de uma primeira violinista, né, de violino, na orquestra, qual é aquela cidade grande do Canadá? Não é Toronto, a outra. Montreal. Então, na Orquestra Sinfónica de Montreal, uma violinista contou esta história, que quando ela estava grávida, o marido tocava violoncelo e ela tocava violino. E eles tiveram que, durante 6 meses, durante a gravidez, ensaiar lá uma peça para um concerto grande que eles iriam fazer, mas nunca mais tocaram essa música, nunca mais ouviram essa música. E com 2 anos, o seu filho, que entretanto depois nasceu, pais músicos, há instrumentos musicais por toda a casa. Então estava sentado num pianinho de brincar e começou a tocar uma melodia. Que melodia foi essa? Exatamente aquela peça que quando a mãe estava grávida ensaiava em casa. Nunca mais ouviu, nunca mais tocou, mas ficou criada na memória. Então, se nós podemos criar memórias de música, imaginem que memórias sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o Senhor Jesus, também podemos criar na vida dos nossos filhos pequeninos. Depois que as crianças nascem, há tudo aquilo que nós sabemos que é a nossa responsabilidade, né? Logo nos primeiros anos de vida, a sobrevivência das crianças depende especialmente da mãe. Os 2 primeiros anos a criança ainda se percebe como uma continuidade da mãe. A mãe é continuidade de si e ela é continuidade da sua mãe. E só por volta dos 2 anos é que a criança começa a reconhecer-se como um ser diferente, como um ser fora. E neste processo de diferenciação, o pai vai ter um papel importante. É ele que vai ajudar a desenvolver esta noção do eu. Mas os 2 primeiros anos, a mãe precisa cuidar, proteger, atender todas essas necessidades, porque é assim que também está a garantir a importância do amor, do vínculo afetivo. A afetividade é a estrutura emocional que a criança precisa para crescer de uma forma saudável. A mãe que garante todas estas necessidades, que nutre, cuida, protege, expressa o amor em todas as suas dimensões, a criança vai crescer, perceber que ela é amada, vai se sentir segura e vai ter todas as condições para crescer de uma forma saudável. Se a criança não se sentiu amada, quando cresce, vai procurar amor em todos os lugares, sentindo-se sempre insatisfeita por não ter vivenciado esta experiência do vínculo afetivo seguro com a mãe no período mais importante da sua vida. E uma criança que se torna um adulto compulsivo em encontrar relações porque nunca se sentiu amada. E quantas pessoas eu atendo no meu consultório por causa desta questão da vinculação insegura nos primeiros 2 anos de vida. Portanto, o cuidado, a dedicação, o amor da mãe em relação ao filho é a ponte valiosa para que se concretize o desenvolvimento emocional,
cognitivo, social, de uma forma saudável. O amor e a responsabilidade, o cuidado, vai atravessando depois todas as etapas do desenvolvimento da criança. Enquanto criança, primeira, segunda infância, adolescente, na vida adulta, o papel da mãe não termina, não é? Continua amando os seus filhos e tendo agora diferentes papéis. Mas queria só destacar duas coisas muito importantes que também não se fala muito. Primeiro, a importância e a responsabilidade da mãe no processo de identificação da filha, enquanto também modelo de feminilidade para ela. Na idade dos 2 anos, quando a criança começa a ter a noção do eu, é aqui que estabelece as bases da sua identidade. E para que isto aconteça de uma forma saudável, tem que haver psicologicamente aquilo que nós chamamos de um processo de identificação com o progenitor do mesmo sexo. Ou seja, os meninos precisam se identificar com os pais e as meninas precisam se identificar com as mães. Mas para que haja esta identificação é necessário uma relação afetiva, proximidade entre pais e filhos e entre mães e filhas. E os problemas começam quando temos ausências, não temos figuras substitutas que possam exercer esta vinculação, ou a criança se identifica com o progenitor que mais está presente e que não é do seu próprio sexo. Aqui começam as situações complicadas. E depois, entre os 4 e os 7 anos, é através da imitação do seu modelo que a criança vai desenvolver aquilo que nós chamamos de papel sexual social. Como se comportam as meninas, como se comportam os meninos, o que é esperado das meninas, o que é esperado das meninas. E ao longo depois da infância e adolescência, as mães vão reforçar a feminilidade das suas filhas e os pais precisam reforçar a masculinidade dos seus filhos. E o papel não fica só por aqui. Também a mãe é o objeto de estudo do universo feminino para os seus filhos rapazes. É observando a mãe, é relacionando-se com a mãe, é percebendo o papel que a mãe tem, o respeito que a mãe tem, que também vai perceber como tem que se relacionar com o sexo oposto, que é e o maior representante do sexo oposto é a sua mãe, a pessoa que está ali mais próxima. Portanto, através da mãe, os meninos aprendem a apreciar os detalhes da vida de uma mulher, a respeitar uma condição diferente da sua, vai procurar, que isto é complexo, não é? Compreender como as mulheres pensam, como as mulheres se comportam, aprendem a respeitar o sexo oposto, quando percebem como as mães são respeitadas, são valorizadas e, portanto, estabelece aqui a base daquilo que vai ser o seu relacionamento com o sexo oposto. Então, mães, ocupem o vosso lugar na família, ajudando a construir nos vossos filhos, meninas e meninos, uma identidade saudável. E depois nós sabemos que, obviamente, vou já aqui andar um bocadinho com o tempo, já vai avançar. A responsabilidade da mãe como modelo de atitudes, comportamentos, valores e princípios. Sabemos que a mãe é modelo na forma como fala, na forma como reage, na forma como se relaciona com as pessoas, com o seu próprio marido, com os seus próprios filhos. As crianças veem, as crianças observam e as crianças imitam. Observar e imitar são 2 formas importantes no processo de aprendizagem, no desenvolvimento daquilo que nós chamamos de caráter. E quando nós falamos na personalidade, nós temos o temperamento, que é algo mais biológico, que nasce connosco, que é a nossa tendência natural para reagir aos estímulos, mas temos o caráter. O caráter é desenvolvido com a educação que nós vivemos, com a experiência que nós temos com as pessoas à nossa volta, especialmente com o pai e com a mãe. E às vezes temos bons modelos, mas também temos maus modelos. Lembram-se o que é que aconteceu, por exemplo, com Rebeca, por fazer diferenciação entre os seus 2 filhos, os seus gêmeos? Uma tragédia, não é? Que o irmão quase matou o outro teve que fugir, não é verdade? Ou, por exemplo, lembrei, como é que se chamava a filha de Jezabel? Atalia, não é? Atalia, não é? Atalia
era filha de Jezabel e de Acabe, reis maus. Ela vem de uma linhagem de reis maus de Israel. E quando o filho tinha 22 anos, ele tornou-se rei. E a mãe, segundo 2 de Crónicas 22, 3-7, a mãe tinha uma forte influência na vida do seu filho e encaminhavam nas questões também reais, e com a mesma perversão dos seus antepassados. E esses maus conselhos que Atalia deu a Acasias levou à ruína e à própria morte. E depois da morte do filho, ela ainda usurpou o trono, mandou matar todos da família que poderiam herdar o trono para ela ser a rainha, só que Joás escapou, e Joás foi um bom rei, não é? Mas Atalia também acabou por morrer. Ou seja, maus exemplos trazem tragédia, trazem ruína, trazem vergonha. Outro exemplo, Herodias, a esposa de Herodes, que adúltera, odiava de morte a João Batista porque ela confrontava com o seu pecado, não é? Ela tinha sido casada com Filipe, que era irmão de Herodes, depois ficou com Herodes, e o ódio por João Batista era tão grande que levou a sua filha, Salomé, a pedir a cabeça de João Batista. Portanto, aqui podemos ver a influência perversa de uma mãe na vida da sua filha, a ponto de usá-la para estar envolvida num homicídio, torná-la assassina, por assim dizer. Portanto, as mães têm este poder de influenciar as gerações seguintes, através não só do seu ensino, mas também do seu exemplo. Okay? E um bom exemplo espiritual, um bom exemplo da Bíblia, de uma mãe, de uma avó que tiveram toda a influência positiva, é Lloyd, Eunice e Timóteo. E daqui vem a nossa próxima responsabilidade da mãe, que é a responsabilidade no ensino espiritual. Como mães cristãs, nós temos o privilégio e a oportunidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, orientá-los no caminho do Senhor, ganhá-los para Cristo, evangelizá-los e discipulá-los, para ajudá-los a tornarem-se cristãos comprometidos com o Evangelho de Cristo. E Timóteo, nós vemos o exemplo de como aquela avó foi uma excelente mãe para Eunice e uma excelente avó para o seu neto, que se tornou um jovem íntegro, com bom testemunho, a ponto de o indicarem para a equipa de Paulo, e depois, mais tarde, tornou-se aquele jovem pastor na história da cristandade. Portanto, mães, ocupem o vosso lugar na família, evangelizando e discipulando as vossas crianças. E para além desta responsabilidade das mães com os filhos, que já falei bastante, as mães também têm este papel harmonizador na família. Aqui já não é só filhos, é o esposo, a família largada. É interessante que naturalmente as mulheres são mais amorosas. As mulheres tendem naturalmente para acalmar o ambiente. E uma coisa muito curiosa que nós vemos, por exemplo, nos nossos acampamentos. Quando nós temos o acampamento em que nós temos muitos rapazes, já sabemos que vamos ter problemas, porque é muita testosterona. Quando temos um bom equilíbrio entre meninas e rapazes, e as meninas são um bocadinho mais que os rapazes, os rapazes ficam mais tranquilos. Então é o efeito feminino, não é, que tem no ambiente, no grupo. E de facto as mães também são esta cola, esta ligação que é preciso ter na família. Normalmente são elas que procuram conciliar toda a gente. E o mais importante, são elas que procuram desenvolver o sentimento de pertença em cada um dos elementos da família. E esta sensação de pertença, que eu pertenço a alguém, eu pertenço a este grupo, é fundamental no desenvolvimento cognitivo, afetivo e espiritual. Não é? Um dos grandes problemas que nós temos com os divórcios, com as separações, não tem a ver só com o relacionamento entre eles. Tem a ver com pendências que ou o marido ou a esposa ou os dois têm com a sua família de origem. Coisas que não ficaram bem resolvidas nas relações com os seus pais e com as suas mães e que agora
estão a projetar na relação. Mas sobre isso vamos falar no dia 26, está bem? Quando pensarmos no casal. Portanto, vamos ficar com esta ideia, que a mãe também, enquanto família largada, tem este papel de aglutinar, de juntar, de diminuir o nível de conflituosidade. Claro que depois também depende da personalidade de cada mulher, mas aí também já é outra história. Mas este papel harmonizador que as mulheres têm. Portanto, isto pensando na família. Mas a nossa família não é só a nossa família de sangue. Às vezes somos mães de coração e tudo isto se aplica aos nossos filhos de coração. Mas também temos a outra família, que é a família espiritual, não é verdade? Nascemos na família de Deus. Então, a igreja, o reino de Deus, é também uma oportunidade de as mães serem mães de outros. E tantas coisas que as mães podem fazer na sua família espiritual. Desde o ensino, desde o aconselhamento, a evangelização, a oração, louvor, administração e cuidados de bens, diaconato, encorajamento, cuidado dos necessitados, hospitalidade, missões, não é? Nós sabemos que mundialmente temos mais missionárias que missionários, discipulado. Na TMC nós estamos a divulgar o nosso material, que é o Investigadores da Bíblia, que não só se pode ser feito como um clube, mas como os próprios pais podem usar este material gratuito para poderem fazer cultos infantis, por exemplo, com os seus filhos, ensinar os seus filhos, a discipular os seus filhos. Se vocês tiverem perguntas, se quiserem também saber mais sobre isto, falem depois no final do culto com o Zés, que ele vai dar todas essas orientações. Portanto, as mães podem abençoar, podem prover oração, prover sustento, entre muitas outras coisas que podemos fazer. As missões, as organizações cristãs são os braços da igreja, como nós sabemos, para alcançar os perdidos, os oprimidos e os cansaços. E muitas mães, quando vem o seu ninho vazio, boa oportunidade de servir a Deus. Vá fazer um voluntariado com uma organização. Adote missionários como seus filhos de coração. Olha, nós precisamos de mães e pais espirituais. Adotem o Osés e a Yolanda, o João e a Mónica como os vossos filhos espirituais e podem orar por nós enquanto cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida como missionários. Portanto, filhos gerados pelo amor, pela graça de Deus, são presentes para todos os que o recebem. E mesmo que ainda não tenha tido a oportunidade de gerar filhos biológicos, dedique-se a gerar filhos espirituais, não é? Filhos para o Senhor, filhos para a glória de Deus. Deus pode conceder-te filhos adotivos, espirituais, que precisam também do teu amor, do teu carinho e da tua dedicação. Então, nós também como mães somos chamadas a ocupar o nosso lugar na família espiritual, na obra de Deus. Então, só para terminar, Deus criou-nos a nós, mulheres. Espera aí que eu tenho mais uma imagem. Gosto desta imagem. Deus criou-nos a nós, mulheres, de uma forma especial e dotou-nos de dons e capacidades para cumprirmos o propósito de Deus para nós enquanto mulheres, enquanto mães. Os nossos filhos são presentes de Deus, que Deus nos confia, não é? Desde que são gerados no nosso ventre. E é suposto, durante um tempo, porque os filhos não são nossos, pertencem a Deus. Nós entregamos a Deus quando eles nascem, não é, pastor? Vai entregar a Rebeca, portanto, lembrem, o pastor entregou a sua filha a Deus. Então, tem a responsabilidade nos próximos anos preparar a Rebeca para, no tempo certo, no momento certo, ela assumir o papel que Deus tem para ela na sua geração. Então, chega uma altura em que nós temos que devolver os nossos filhos a Deus, devolver os nossos filhos ao mundo, para que Deus cumpra neles o propósito que tem para a sua geração. Então, que Deus nos ajude nestas responsabilidades, neste impacto incrível que temos na família, na obra, no reino, na vida do ser humano, para que possamos ouvir as palavras que eu gosto muito, que estão lá em Provérbios 31, 28 e 29. Vamos abrir todos? Provérbios 31. Muita coisa há para ser dita, o tempo é pouco, não é? O papel de mãe
é do tamanho do coração, muito grande, né? Mas espero ter pensado convosco aqui algumas coisas importantes. Então, Provérbios 31, 28 e 29. E diz assim. Estou no 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Na versão BPT de Portugal, os seus filhos levantam-se para felicitar e o seu marido para elogiar. Muitas mulheres foram exemplares, mas tu és a melhor de todas. Então, que seja este o encorajamento para as mães que dedicam a ter este impacto na vida dos seus filhos, da sua família e na obra de Cristo. Amém? Amém.